Quando persiste, mesmo assim, a questão de insegurança e tudo aí, às vezes precisa desse apoio. Mas antes de mais nada, na minha prática, não adianta fazer psicoterapia se não corrigiu efetivamente a deformidade no pênis. Vai ter que ser um tratamento em conjunto, então, ideal. Ideal em conjunto, ou pelo menos corrigir a deformidade primeiro e iniciar no pós-operatório esse acompanhamento psicoterápico. Bom, nós temos ainda a participação de outros internautas, Olha, chegando aí do Carioca, né? Tem o do Carioca, tá Quem mandando mais? uma boa tarde. Boa Parabéns tarde pro para você Dr. Paulo também. Tem o Platão, ele colocou o seguinte, né? Ele está participando aqui da conversa, ele disse: podemos resumir da seguinte forma: toda vez que um homem tiver alguma dúvida sobre sua ereção, se o pênis é normal ou não, deve procurar o médico. E na dúvida, procurar um profissional. Correto? Ele fez Está extremamente correto. Por quê? Por que essa conclusão que ele chegou e todos deveriam chegar? O homem não tem oportunidade de ver um outro pênis ereto sem ser o seu, com raras exceções. Por quê? Em vestiário ninguém anda com pênis ereto. Ah, mas filme pornô, o menino assiste bastante, Agora, né? filme mas pornô não é a sempre realidade. aquela coisa, né? Filme pornô não é a realidade. É. Porque o filme pornô, para vender, não pode ser o normal, tem que ser o extra normal. Se for tomar como padrão Entendeu? o que acontece nos filmes pornôs, então o resto dos homens está perdido. né? Quer dizer, a maioria vai ficar constrangida. Né? Então, o mais sensato não é o apoio nos filmes pornô. Senão nós vamos criar um monte de gente achando que tem pênis pequeno. Né? É o apoio com um profissional médico, que vai eventualmente induzir uma ereção em você, avaliar, dizer se é normal ou não é normal. E se for anormal, os tratamentos existem. Os tratamentos são seguros. A correção da curvatura hoje, eu acabei dedicando essa área de curvatura, de reconstrução de pênis, implantes de prótese, porque é uma área que demanda realmente muitos cuidados, muita atenção ao paciente, porque esse é um paciente extremamente fragilizado. Eu terminei minha residência médica no Hospital das Clínicas e para fazer meu doutorado, para doutor em medicina, precisa ser um tema relevante de pesquisa. Sim. E foi quando eu dediquei essa questão nessa área. E aí Foi meu doutorado, desenvolvi essa técnica. Exatamente. Essa técnica de corrigir a curvatura, eu fui, por exemplo, essa aqui é a revista britânica de urologia, o British Journal of Urology. Eu fui capa do British. Vamos virar um pouquinho mais para Eu fui capa do British, que aqui está toda a técnica nos detalhes, onde consiste nos princípios geométricos, aplica geometria. Então, assim, você aborda o problema sobre curvatura, mostra a técnica e como corrigir. Então, seria um passo a passo sobre a correção, sobre todo o processo, é Exato. isso? Ah, ok. E assim, Primeiro orientar esse jovem se essa curvatura dele é aceitável, se ele pode viver assim sem precisar de uma correção. E se precisar de uma correção, efetivamente mostrar o quanto é seguro, e do que se trata, porque grande parte da correção, antes dessa abordagem, veja, quando o pênis está curvo, é que um lado estica menos do que o outro. Ah, ok. Se os dois lados esticassem na mesma proporção, não teria curvatura. Então, no caso, a cirurgia vai fazer com que os dois lados tenham a mesma elasticidade. Agora, a primeira cirurgia para corrigir curvatura no pênis não é tão antiga, 1965. E o objetivo dessa cirurgia era reduzir o lado longo para deixar o tamanho do curto. E é uma cirurgia de risco? Então, Isso diminuiu o tamanho. Né? Diminuiu o tamanho. Então, com o tempo, foi visto que, para alguns homens, ou para a maioria, ninguém quer perder tamanho. Ninguém queria fazer a cirurgia. Ou faria a cirurgia por falta de opção. E eu comecei a visualizar um monte de pacientes insatisfeitos, às vezes, após uma correção, com pênis menor. Então foi quando eu me dediquei a essa área de alongar o lado curto para deixar o tamanho do longo. Então, É uma cirurgia de risco? Olha,
essa cirurgia, desde que bem treinado, profissional bem treinado, ela deixou de ser uma cirurgia de risco. Então é importante até que as pessoas busquem profissionais extremamente qualificados para isso. Eu, com essa minha publicação, por exemplo, essa aqui é a revista britânica. O livro americano sobre a doença de Peyronie, esse é um livro publicado nos Estados Unidos, 10% dos homens desenvolvem problema. Eu fui um dos convidados a escrever um capítulo no livro americano. Que, aliás, doutor Paulo, eu gostaria de perguntar, nós estamos falando sobre curvatura do pênis e essa doença de Peyronie, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é a doença. Ela não é uma doença recente, né, que foi descoberta agora, já super é antiga. 1743. E assim, eu queria saber sobre histórico, origem, causa, evolução dos tratamentos, antes da gente entrar nessa parte da correção. Exatamente, né? isso. A curvatura no pênis, nós precisamos diferenciar a curvatura do jovem, que ele foi na formação do pênis. Uhum. Isso não é a doença de Peyronie. Sim. A doença de Peyronie é uma curvatura adquirida. Mas como é que adquire isso? Exatamente. Veja, se eu fizer um corte transversal aqui no pênis, tá? E vou ver por dentro. Existe essa capa que envolve os corpos cavernosos. Uhum. Isso daqui são as cavernas, que enchem os vazios de sangue. Essa capa, de 1 milímetro, a grossura que eu estou desenhando é a capa verdadeira. Essa capa ela tem uma elasticidade. Sim. Então quando enche de sangue, vai dar forma ao pênis. Uhum. Ele vai esticar em comprimento, em calibre. Agora, no ato sexual, ou mesmo que não seja no ato sexual, tudo que force essa capa, que venha machucar essa capa, pode o organismo criar uma cicatriz nela. Forma cicatrizes, pode ser cicatriz em qualquer ponto dela. Pode ocorrer até uma fratura do pênis, correto? Pode ter fratura. Na verdade, o termo fratura é quando essa capinha rompe por completo. Aí o sangue que está sobre alta pressão, como se fosse uma câmara de ar, mantendo um pneu cheio ou o pênis cheio, se rompe, que é a fratura, aquele sangue sob alta pressão vaza subitamente. Okay. Isso é a fratura. Agora, a doença de Peyronie não é uma rotura completa, é um traumatismo nessa capa que gera uma resposta inflamatória e uma cicatriz na capa. Cicatriz em qualquer parte do corpo perde elasticidade. Então, quando o pênis fica ereto, o lado que ficou menos elástico segura e aparecem então as curvaturas. O mais frequente da curvatura adquirida é para cima, chega a 90 graus ou mais, ou lateral, tá? Ou para baixo. Agora, o pênis curvou, ele diminuiu de tamanho. E se a fibrose, se a cicatriz acometer a circunferência toda do pênis, ele passa a esticar menos na circunferência. Então, às vezes, tem afinamentos, forma verdadeiros afinamentos do pênis. E essa é a doença de Peyronie, então? Doença de Peyronie. Essa é uma curvatura adquirida. Adquirida como? Toda e qualquer condição que force o pênis para machucar essa membrana pode desencadear a doença. Como preveni-la? Primeiro, penetrar só se estiver bem ereto. Por isso que o homem que tem problema de ereção precisa tratar o problema de ereção até para evitar a doença de Peyronie. Nossa, ele ia ter mais um problema. Pode ter os dois. Começa com problema de ereção, facilita o trauma, porque fica escapando e dobrando, desenvolve o Peyronie em cima disso. Aí às vezes eu tenho que corrigir o Peyronie e o problema de ereção no mesmo ato cirúrgico. Okay. Aí tem a indicação do implante da próstata concomitante, por exemplo. Né? Então, a doença de Peyronie, prevenir, evitar trauma. Penetrar só se estiver bem lubrificado, evitar posições que forçam essa membrana. Né? São atitudes que todo homem deve ter para evitar trauma e desencadear a doença de Peyronie. Ok. Nós vamos falar ainda um pouco mais sobre a doença de Peyronie e também no segundo bloco a gente volta falando de prótese peniana. Eu quero que você fique por aí, continua conversando com a gente aqui através do chat. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos.